A leitura do livro O Avivamento do Odre Novo, um guia prático para a cura e a libertação da família, de Marcos de Souza Borges, Cote, editora Jocum. Capítulo 7. Confrontando estruturas de orgulho. Em Tiago capítulo 4, versos 6 e 7 diz: Todavia, dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse texto fala sobre um necessário processo de sujeição a Deus que precede o confronto espiritual com hostes demoníacas. Sujeitai-vos a Deus é o que assevera Tiago. Sempre que humildemente suportamos esse processo de quebrantamento, submetendo-nos a Deus e crucificando as estruturas de orgulho, estamos aptos a resistir vitoriosamente ao diabo. Assim sendo, como introdução, gostaria de especificar 4 princípios evidenciados por Tiago que constroem uma sequência muito importante na batalha espiritual. 1. Antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. O maior problema de Deus não é o diabo, mas os soberbos. Muitas vezes estamos lutando e guerreando contra situações malignas que nos assolam sem nenhum resultado. Repreendemos os demônios e nada acontece. Às vezes, a coisa só piora. Estamos berrando: sai, demônio! Tá amarrado! Mas não são os demônios que estão nos resistindo. É o próprio Deus. Ele está com a sua mão no nosso peito, resistindo ao nosso orgulho. Portanto, antes de resistir ao diabo, a Bíblia deixa claro que ele vai resistir aos soberbos. O grande desafio de Deus é o coração endurecido do homem. Deus certamente irá confrontar a nossa soberba, a nossa independência, a nossa justiça própria e todo o julgamento frívolo que vem do orgulho ferido. 2. Deus dá graça aos humildes. Depois de resistir aos soberbos, Deus honra os humildes. Graça e orgulho não se misturam. O favor de Deus e a abundância do seu reino estão ligados com um coração purificado da arrogância e do orgulho. Estados crônicos de desgraça pessoal e familiar são respaldados por esquemas de orgulho. A humildade é a chave que abre a porta da graça. Tudo o que peca contra a humildade nos conduz a uma vida estéril e desfavorável. O poder do pecado se aloja no orgulho ferido. Quando nos humilhamos, a graça de Deus jorra e inunda a nossa vida. Experimentamos uma capacitação de Deus que vence o poder do pecado. Humildade é o grande segredo da santidade. A insuficiência da graça divina em relação às cadeias pecaminosas que não conseguimos vencer é a justificada pelo orgulho. Esse princípio ensina que todo pecado pode ser vencido desde que o esquema de orgulho seja renunciado. Deus dá graça aos humildes. 3. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Este é o processo no qual nosso orgulho é confrontado. É necessário topar esse desafio de Deus, suportando as duras provas que visam desarticular esquemas malignos e estruturas de orgulho que muitas vezes existem imperceptivelmente em nossa vida. Uma das maiores façanhas do espírito de orgulho é o seu poder de invisibilidade e auto-engano. Tiago enfatiza um processo de sujeitar a Deus. Este é o maior desafio, e é sobre isso que quero tratar neste capítulo. A capacidade de enfrentar com humildade as provas e se relacionar com o tratamento de Deus, entendendo sua importância e propósito, são chaves mestres que destrancam as cadeias demoníacas. Teoricamente, isso pode parecer fácil, mas não é. Só há uma maneira de responder de forma aprovada a esse doloroso processo de se sujeitar a Deus, e a palavra de ordem é humilhação.
Quebrar esquemas de orgulho envolve provas que muitas vezes não compreendemos e pelas quais jamais imaginaríamos que fôssemos passar. Situações que afrontam nossos pontos fracos e que provocam nosso senso de justiça humana. Deus quer tratar não apenas com aquele lado negativo do ego, mas também com o lado positivo. Ego é ego e precisa morrer. As estruturas mais sutis de orgulho se aninham no ego justo ou no ego bonzinho do ser humano. A justiça própria, que produz uma indignação irracional, e a misericórdia humana, que nos leva a analisar o pecado alheio, são armadilhas de orgulho que têm o potencial de amaldiçoar os relacionamentos. 4. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O processo de nos sujeitarmos a Deus constrói uma plataforma de autoridade através da qual resistimos ao diabo e ele não terá outra alternativa senão fugir. Em contrapartida, quando não discernimos as provas de Deus, ao invés de o diabo fugir, nós é que fugimos. Ao invés de o diabo sair do nosso casamento, nós é que abandonamos o cônjuge. Ao invés de o inimigo sair do nosso ministério, nós é que largamos o ministério. Ao invés de o inimigo sair da nossa igreja, nós é que decidimos ir embora. E assim por diante. Isso é terrível, é derrota. À medida que suportamos a humilhação, sujeitando-nos à correção divina, o diabo não tem mais onde se apoiar e se esconder. Torna-se um alvo claro, desarmado e fácil. Fortalezas mentais e esquemas de maldição são desmoronados através de uma fulminante e genuína libertação. Quando Tiago fala sobre resistir ao diabo, isso pode significar um tempo no qual vamos guerrear através da humilhação. Para Jesus, foram 40 dias no deserto. Para Daniel, foram 21 dias de jejum. Muitas vezes será necessário resistência moral para vencer confrontos com o diabo. A perseverança é altamente relevante na batalha espiritual. Vamos ilustrar esse processo de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo no contexto de uma libertação familiar. Em Mateus capítulo 15, dos versos 21 ao 28 diz: Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanas, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele e os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despeça-te da mulher, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Por muitas vezes li esta passagem sem entendê-la. Aos meus olhos parecia ser algo absurdo, um desatino total de Jesus, até que, meditando mais cuidadosamente nesse texto, percebi que o meu entendimento estava cego pelo meu próprio orgulho. Estava passando por situações muito difíceis, injustas aos meus olhos, através dos quais minha alma foi adoecendo. Sentia-me frustrado e desgastado. Eram provas fortes de que não faziam sentido. De repente, meus olhos se abriram e pude entender que tudo aquilo tinha um objetivo maior. Deus estava confrontando o meu orgulho. Ao analisar este episódio, fica bem claro que muitas situações miseravelmente demoníacas estão ligadas às estruturas de orgulho em nossa vida. Em vista disso, podemos compreender que existe algo ainda mais nocivo do que o poder de demônios alojados numa pessoa: o orgulho que se aloja.
Sondando meu coração e analisando meus próprios problemas, consegui desvendar uma tendência viciante que se baseia no orgulho ferido. A raiz de 90% dos nossos maiores problemas e conflitos é uma só: orgulho. O pior do orgulho é que ele é como um mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. Isto torna mais difícil compreender certas provas às quais Deus nos submete. O orgulho humano é um depósito de feridas pelas quais demônios se tornam o senhor de muitas situações de desgraça. Desta forma, é que muitas pessoas perdem a batalha, pois se deixam levar pelo orgulho e por feridas. Tópico: infestação demoníaca na família. Trecho, abre aspas. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Fecha aspas. Este texto fala de uma mulher que tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Essa filha pode também significar áreas extremamente significativas da nossa vida que estão aprisionadas em quadros crônicos de derrota e destruição. Alguns estão com o relacionamento conjugal endemoniado, outros com a vida financeira, outros com o temperamento, outros com a vida sentimental e assim por diante. Não é fácil mapear nossa vida, bem como a de nossa família. Normalmente os sintomas são evidentes e denunciam realidades que precisam ser mudadas. Essa mulher cananeia é também um símbolo da igreja gentia, sob a maldição de Cão. Muitas maldições são perpetuadas por um esquema fundamentado em orgulho. Quebrar esse esquema pode ser um dos maiores desafios para Deus em relação à vida de alguém. Envolve provas que raras pessoas compreendem e se dispõem a se sujeitar. Tópico: o discernimento de Jesus, a chave da libertação. Temos em pauta um caso clássico de batalha espiritual. Jesus exerce um discernimento surpreendente. Ele conseguiu provocar na vida dessa mulher uma atitude que produziu por si mesma a libertação pela qual ela clamava. Será que Jesus não poderia apenas ter expulsado aquele demônio e pronto? Muitos de nós gostaríamos que fosse assim conosco, mas não é dessa forma que funciona. Deus não quer curar nossa vida superficialmente. O caminho para algumas libertações envolve passar por provas duríssimas. Ao sermos provados e tratados por Deus, a libertação acontece. A questão aqui não é vencer os demônios, mas sermos vencidos por Deus. Essa mulher simplesmente precisava ter uma atitude alinhada com um princípio específico de Deus, que resultaria numa solução radical do seu problema. Não foi uma tarefa simples. Jesus foi na raiz da situação espiritual dela. Ele não fez rodeios, mesmo correndo um grande risco de ser terrivelmente mal interpretado. Como muitos de nós não o entendemos ao lermos esse texto, ele permaneceu firme no seu discernimento. Muitos ressentimentos contra Deus nascem de respondermos às suas provas sem uma visão do nosso orgulho. Isso só aponta para novas provas que virão, até que a invisibilidade do nosso orgulho seja removida e a humilhação tome lugar. Por isso, Jesus submeteu aquela mulher a um processo duro e contínuo de humilhação, que, correspondido, seria talvez o único caminho para uma resposta sobrenatural de Deus. Jesus estava levando aquela mulher a provocar essa resposta que ela mesma tanto queria. Isso é discernimento e mapeamento espiritual. É interessante como existem muitas rotas e armas de libertação. Jesus mencionou castas demoníacas que apenas são expelidas através de jejum e oração. Ele também venceu a Satanás através da palavra de Deus. A adoração também é outro poderoso caminho de batalha espiritual pelo qual o rei Josafá venceu seus inimigos, e assim por diante. Porém, nessa situação, percebemos uma entidade demoníaca que só seria vencida trilhando uma estreita e difícil rota de humilhação. É importante mencionar que essa mulher
já conhecia ao Senhor Jesus como Salvador. Ela se dirigiu a Jesus como filho de Davi, um título usado apenas para se referir ao Messias. Ela já tinha a revelação divina de que Jesus era o Cristo, o Messias prometido, o Redentor do homem. Algumas vezes no Novo Testamento, vemos Jesus simplesmente expulsando demônios. Outras vezes, presenciamos libertações. Existe uma diferença entre expulsão de demônios e libertação. Nessa situação, presenciamos um caso clássico de libertação, algo profundo e definitivo. Tópico: sujeitando-se a Deus. Em Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos analisar o doloroso processo de libertação ao qual essa mulher foi submetida. O que realmente significa isso que Tiago disse: sujeitai-vos a Deus? Como reagir diante de situações humilhantes? O que Deus está querendo nos falar através dessas situações? O que fazer quando Deus começa a agir de maneira terrivelmente estranha conosco? Na atitude dessa mulher estão as respostas. 1. Silêncio e desprezo. O texto diz, abre aspas, e eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercas, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está terrivelmente endemoniada, contudo, ele não respondeu palavra. Fecha aspas. Aquela mulher veio gritando por socorro e simplesmente Jesus a ignorou. Ele não lhe respondeu palavra. Ele a despreza no momento de angústia e perplexidade. Quando o silêncio de Deus confronta o nosso desespero, Deus se cala, aquela sensação de vazio e de dor atravessa nosso coração. A única resposta que temos diante do nosso clamor é a solidão. Você ora, faz campanhas, chora, consagra-se mais e nada acontece. O sentimento é claro: Deus virando as costas e se distanciando no mesmo passo que o abandono se aproxima. Nossos sentimentos se afloram e se tornam vulneráveis. O espírito de orgulho imediatamente se achega e dói. Ou melhor, fala: ele não ama você. Ele não se importa com você. Deus esqueceu de você. Ele abandonou você na hora em que mais precisava dele. O pior é que isso parece fazer sentido. Não acreditar numa mentira como essa, num momento como esse, é só para pessoas humildes e perseverantes. Jesus, de fato, criou um clima muito constrangedor. Ele desprezou aquela mulher. Tamanho foi o constrangimento que os discípulos tentaram melhorar a situação. Por um momento, eles estavam sendo mais espirituais do que o próprio mestre. Abre aspas. Despede-a, quem vem gritando atrás de nós, fecha aspas. Pedro talvez tenha repreendido. Senhor, olha o escândalo, cuidado com o mau testemunho, mestre. Ela vem gritando e o Senhor a ignorou. Pelo menos seja educado e fale o que o Senhor não pode atendê-la agora. Fecha aspas. 2. Discriminação. Respondeu-lhes ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Quando os discípulos tentam amenizar o constrangimento inicial da situação, vem uma resposta ainda mais agressiva. Jesus impetra um outro golpe fortíssimo contra a insistência daquela mulher. Ele a discrimina racialmente. Ele se omite em relação a ela por causa da sua nacionalidade. Ele a inferioriza em relação aos judeus, provocando especialmente o seu orgulho, e que precisava ser vencido. Essa resposta de Jesus é uma provocação racial, e no nosso contexto poderia ser uma provocação denominacial. Apenas imagine-se você, como um bom batista,
estivesse clamando a Jesus e ele lhe falasse: agora só estou abençoando os presbiterianos, não tenho tempo para você. Você ora pelo avivamento na sua igreja e o avivamento acontece na igreja vizinha, que você tem como concorrente. Senhor, eles não são tão espirituais quanto nós? Por que isto, Senhor? O orgulho denominacional é uma das maiores brechas no corpo de Cristo, onde Satanás e seus demônios têm se infiltrado com todo tipo de perturbação, inveja, inimizades e etc. Jesus deixou muito claro que uma casa dividida será devastada. O orgulho precede a divisão, que compromete a autoridade e traz destruição. Essa foi a síndrome de Jonas. Jonas não podia suportar o fato de Deus abençoar os ninivitas. Ele não gostava dos ninivitas. Eram inimigos de Israel. Jonas não queria um avivamento em Nínive. Ele queria esse avivamento em Jerusalém. Ficou chateado com Deus, mas foi exatamente dessa forma que Deus confrontou seu orgulho nacionalista. Em Marcos, a Bíblia explica melhor a nacionalidade da mulher. Era grega, cirofenícia de nação. Isso está em Marcos 7:26. Naquele momento, a prova se tornou mais específica. Sua nacionalidade tinha fortes ligações com estruturas de orgulho. Orgulho nacional pode ser claramente discernido como o ponto no qual aquele demônio que possuía sua filha se apoiava. Ela era grega, ou seja, da elite cultural vigente. Muito culta, talvez também rica, bem posicionada na sociedade, mas com um problema literalmente demoníaco. É importante mencionar que, apesar de os romanos terem dominado o mundo pela força, os gregos o conquistaram filosoficamente, inclusive o Império Romano. A cidadania grega era símbolo do orgulho intelectual, cultural e espiritual. Até hoje a Grécia é tida como um berço da civilização. As pessoas mais sábias, cultas e civilizadas estavam lá. Todo o conceito de superioridade e moda, o padrão de beleza, fora ditado pelas filosofias gregas. Jesus precisou tocar nesse ponto. Aquela mulher era grega em cultura e língua. Algo havia em relação a isso que precisava de um ajuste. Nesse ponto se aloja a raiz de orgulho e superioridade que desencadeou o quadro da miséria que ela enfrentava. Certas informações são chaves tremendas que explicam a situação espiritual em que a pessoa vive. Esse foi, talvez, o principal aspecto no qual o discernimento de Jesus se baseava. A partir disso, fica fácil delinear um procedimento que vai provocar a libertação necessária. Todo preconceito revela uma idolatria em relação à nossa reputação. Isso precisa ser tratado. Ao tratar preconceituosamente aquela mulher, Jesus estava confrontando o complexo de superioridade que os gregos tinham em relação ao resto do mundo. Mas mesmo assim, aquela mulher, ainda numa posição de intercessão, o adora dizendo, abre aspas, Senhor, socorre-me, fecha aspas. Ela derrota o preconceito grego e o seu orgulho nacionalista. 3. Ofensa. Vem então a terceira resposta de Jesus. Abre aspas. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Fecha aspas. Jesus estava agora tocando na dignidade humana daquela mulher. Jesus desceu o nível, ofendendo-a publicamente. Foi uma coisa muito forte. Não havia como provocar mais a carnalidade de uma pessoa de alta estirpe. Aquela mulher foi ignorada, discriminada e agora ofendida pelo próprio Jesus. Jesus agrediu aquela mulher em relação à filiação. Ele não só a desconsiderou como filha, mas considerou como um animal imundo, chamando-a de cadela. Naquele momento, os discípulos já estavam suando frio. Não era possível uma atitude tão baixa. Jesus tinha perdido a cabeça. Mas havia uma razão. Aquela mulher era também uma descendente de Canaã,
filha de Cão, que descobriu a nudez de seu pai Noé. Havia um legado de desonra a pais na sua linhagem. Os cananeus também eram conhecidos como pessoas que desprezavam as coisas sagradas. Havia um dito em Israel que dizia, abre aspas, não jogueis aos cães e aos porcos as vossas pérolas, fecha aspas. Quando Jesus confronta este esquema de programação de iniquidade na sua linhagem, ela mais uma vez se humilha e intercede, invocando a libertação divina. Ainda que os traumas em relação à sua família estavam sendo provocados, todavia ela superou a provocação da rejeição familiar também. Surpreendentemente, ela respondeu, abre aspas, os cachorrinhos comem das migalhas, fecha aspas. Ela se humilhou tanto que naquele momento, todo o seu orgulho deu o seu último suspiro de vida. Satanás teve um ataque cardíaco naquele momento. Os demônios ficaram endemoniados. Aquilo foi como uma bomba no inferno. Palavras insuportáveis para qualquer demônio. Ela deixou bem claro que Jesus não era apenas seu Salvador, mas seu dono, seu Senhor. A 300 mil quilômetros por segundo na velocidade da luz, ou melhor, na velocidade das trevas, aqueles demônios que afligiam sua família fugiram. Com certeza, naquele momento, Jesus suspirou aliviado e, ao mesmo tempo, surpreso por ouvir tamanha declaração de humildade. Ele havia conseguido levá-la ao ponto da libertação absoluta. O poder de Deus fluía com tanta autoridade que Jesus explicou imediatamente o que havia acontecido. Aqui entendemos que a fé é dimensionada pela humildade. Percebemos que Jesus não tinha perdido a cabeça, mas todo esse processo fazia parte de um mapeamento espiritual preciso que produziu uma libertação, uma das libertações mais espetaculares da Bíblia. 4. Exaltação. O trecho diz, abre aspas, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Fecha aspas. Através da humilhação, uma prova de fogo, todas as cadeias demoníacas romperam-se, toda a maldição se foi. Fé tem tudo a ver com a capacidade de humilhação. Onde existe humildade, existe fé. Onde existe orgulho, muitas fortalezas demoníacas serão levantadas. Discernimento à prova da humildade. Este é o tipo de sujeição que Deus espera de nós antes que combatamos os demônios. A verdade é que, frequentemente, Deus está nos submetendo a provas como essa. O que vamos fazer com o nosso orgulho? Quando Deus resistir ao nosso orgulho, o que vamos fazer? Você percebe, lá no fundo, que não são as pessoas que estão refutando você, é Deus mesmo. Como reagimos? A injustiça de Deus, entre aspas, está sempre em contraste com a nossa justiça própria. Sempre que nos relacionamos com uma situação na qual temos uma forte impressão de que Deus está sendo injusto conosco, é porque nossa justiça própria está em xeque. Quando cogitamos que Deus está sendo muito duro conosco, na verdade, nós é que estamos sendo muito duros com Ele. O princípio da intercessão. Aqui também percebemos uma poderosa ligação entre a humilhação e a oração respondida. Uma grande fé brota no solo de uma grande humilhação. Aqui nasce o verdadeiro espírito de intercessão. Como fazemos nossas orações subirem, serem exaltadas? A humilhação é a resposta. Deus é perito em exaltar atitudes realmente humildes. Tiago confirma. Em 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Aquela mulher suportou a prova. Ela não se sentiu humilhada por Jesus. Não se ressentiu, não tinha orgulho para ser ferido. Antes, entendeu que precisava se humilhar ainda mais. Colocou-se na brecha. Tinha consciência da miséria em que vivia.
não mediu esforços para se humilhar e foi exaltada. Então perguntamos: quem na verdade expulsou o demônio da menina? Jesus apenas discipulou aquela mulher, talvez a se tornar num dos maiores ministérios ambulantes de libertação. Jesus deixou bem claro para ela. Abre aspas. Por esta palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Fecha aspas. Creio que Deus quer colocar na nossa boca uma palavra que, quando for liberada no mundo espiritual, irá destrancar as cadeias demoníacas que prendem nossa família. Esta palavra é fruto do discernimento que vem quando enfrentamos e nos tornamos aprovados nas provas divinas. Para cada prova de Deus, existe uma palavra profética que precisa ser discernida e liberada, desativando as maldições. Tudo começa com humilhação. Este é o primeiro aspecto da cruz de Cristo. Em 2 Crônicas 7, verso 14, o Senhor declara que a humilhação precisa ser o carro-chefe do processo que faz nossas orações serem ouvidas, nossos pecados perdoados e nossa nação curada. A maior marca de um avivamento é a oração feita com humilhação, confissão de pecados e íntimo quebrantamento. O avivamento e a cura começam com a humilhação. Temos os dois aspectos de uma luta interna. De um lado, estão nossos ressentimentos, justiça própria, desilusões e tantas outras feridas do orgulho. Do outro, existe uma poderosa perspectiva de humilhação. O que está pesando mais? Até quando vamos resistir ao tratamento de Deus? Fim do capítulo 7.